Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade à elaboração dessa playlist da ESA, a gente vai para o segundo vídeo hoje, onde nós vamos trabalhar três questões distintas, mas todas elas dentro do conteúdo de funções. Tá? As questões não são complicadas, mas os conceitos têm que estar muito firmes, né, na mente da gente para que a gente não se atrapalhe na resolução desse conteúdo, que é um conteúdo tão importante. Tá? Eu deixo aqui já a recomendação, se ao final do vídeo você gostou do vídeo, deixe lá o seu joinha, né? E se inscreva no canal, ative o sino e todo e qualquer vídeo que a gente postar aqui, você vai ser notificado. Isso é o que realmente gratifica esse canal. Fazer esse trabalho para vocês, mesmo que de graça, mas o retorno é justamente a atenção e a companhia de todos vocês. Tudo bem? Então vamos para a leitura dos enunciados das questões. Primeira questão. Com relação às funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras, podemos afirmar que, bom, trata-se de uma questão conceitual, não há conta para fazer aí, não tem realmente operações matemáticas a serem feitas, mas são conceitos lá da teoria de funções quando a gente está entendendo como se dá o processo de classificação de uma relação e como que uma relação pode ser classificada como função. Então, espero que vocês gostem da explicação. Bom, essa questão ela trata sobre classificação das funções, né? Então, o que é que acontece? Uma função ela é injetora quando, para cada elemento do domínio, quando a gente fala em domínio, pessoal, nós estamos falando no primeiro conjunto. Então, para cada elemento do domínio, eu tenho que ter um correspondente diferente no contradomínio. Então, se eu fosse escrever isso aqui como uma função, seria assim, ó, f de A é 1, f de B é 2, f de C é 3. Note, para cada elemento do domínio, eu tenho um elemento do contradomínio, e nesse contradomínio os elementos não podem ser iguais. Ou seja, por exemplo, a seta que está saindo do elemento C, pertencente ao conjunto A, não poderia ir para o 2, nem poderia ir para o 1 no conjunto B. E o fato de eu ter o 4 sobrando aqui não tem problema nenhum para a função injetora, né? Nessa função, existe um outro conjunto que a gente pode colocar aqui, que é esse conjunto amarelo, onde as setas chegam no contradomínio, que é o conjunto imagem. Então veja que a imagem para A é diferente da imagem para B, que é diferente da imagem para C. Então, isso aqui é como se classificar uma função injetora. Eu poderia colocar aqui um exemplo, por exemplo, f de x igual a x mais 1. Eu posso ir colocando valores diferentes para x e vou colhendo valores diferentes em f de x. Por exemplo, se x for 1, vai dar 2. Se x for 2, vai dar 3. E para cada elemento diferente de x que eu colocar, eu vou obter um elemento diferente para o f de x. Ok? Então, isso é injetora. Eu tenho imagens diferentes para cada elemento do domínio. A sobrejetora, eu posso ter até imagens iguais. O que eu não posso ter é elementos sobrando aqui no contradomínio. Tá vendo? Como eu tinha o 4 sobrando aqui. Ou seja, no caso da função sobrejetora, o conjunto B ele tem que ser igual ao conjunto imagem. O contradomínio tem que ser igual ao conjunto imagem. Notem que aqui o contradomínio B não é igual ao conjunto imagem, né? O conjunto B é 1, 2, 3, 4. O imagem é 1, 2, 3. Ok? Então, na sobrejetora, o contradomínio tem que ser exatamente o conjunto imagem. Agora, se uma função tiver as duas características, ou seja, para cada elemento do domínio, desculpa aqui, pessoal, que faltou aqui o nome do conjunto contradomínio, né? Então, para cada elemento do domínio, eu tenho uma imagem diferente no contradomínio e o contradomínio é o próprio conjunto imagem, tá vendo? Ó? O B, ele é 1, 2, 3. E a imagem? É a mesma. 1, 2, 3.
Ok? Sendo assim, essa função é bijetora. Ou seja, uma função bijetora ela tem que ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Ok? Bom, tomara que a explicação tenha sido a contento de vocês. Vamos partir rapidamente aqui para a leitura do segundo enunciado. Os valores de k, de modo que o valor mínimo da função f de x igual a x ao quadrado mais 2k menos 1 que multiplica x, mais 1 seja menos 3, são... Bom, o conceito de valor mínimo e valor máximo normalmente é aplicado a funções quadráticas ou funções de segundo grau. Esse conceito é muito importante, tá? E é aplicado a várias áreas. E nesse concurso a gente vê que realmente, aliás, nos concursos militares, normalmente essa questão de inclinação de curva, retas tangentes, aclividade, declividade, o vértice, ponto de mínimo, ponto de máximo, ponto de inflexão, eles são realmente cobrados. Então é muito bom ter uma noção exata de como resolve esse tipo de questão. Vamos à resolução. Bom, já nessa outra questão também de função, ele dá uma expressão, x2 mais 2k menos 1, x mais 1, e diz o seguinte, que para o f alcançar o seu valor mínimo igual a menos 3, qual o valor de k? Ok, então vamos pensar aqui. Essa função é uma função quadrática, né? Então, f de x, ela é uma função quadrática, ou função do segundo grau. Tá. Toda função do segundo grau, ela tem um formato genérico assim, ax ao quadrado mais bx mais c. Esses coeficientes a, b e c, eles são altamente importantes. Por exemplo, se o a for positivo, que é o caso, essa parábola ela é voltada para cima. E se ela é voltada para cima, ela tem um ponto aqui que é o seu vértice, que é considerado ponto de inflexão e tal, mas nesse caso chamado ponto de mínimo. Por que ponto de mínimo? Porque é o ponto inferior da parábola. Se o A fosse negativo e a parábola fosse voltada para baixo, esse vértice seria considerado um ponto de máximo, porque ele estaria lá em cima. Mas nesse caso eu estou falando que é um ponto de mínimo porque, se nós olharmos na expressão original, o A é 1, ou seja, quem multiplica x ao quadrado é 1, o B é 2k menos 1 e o C é igual a 1, ok? Então isso é muito importante a gente saber, porque agora a gente vai ter que começar a resolver a seguinte questão. O vértice de uma parábola, ele é um ponto, e como um ponto no plano cartesiano, ele tem uma coordenada x, que é menos b sobre 2a, e ele tem uma coordenada y, porque todo ponto tem coordenada x e coordenada y. E a coordenada y é menos delta sobre 4a. Lembrando do conceito de função, lembre, x é elemento do domínio, variável independente. O y é a imagem, ou o valor, é o valor da função. Ok? Então, se a gente está procurando o ponto de mínimo, ou melhor, se a gente está querendo saber o valor de k para que o valor mínimo, então a gente está querendo saber o y do vértice. E aí, o y do vértice, como ele é menos delta sobre 4a, eu acho que está mais do que visível que a gente vai precisar calcular o valor do vértice. E o valor do vértice, lá em Bhaskara, todo mundo aqui já conhece, é B2 menos 4, que multiplica A, que multiplica C. O B, conforme a gente já viu, é 2K menos 1. Então, 2K menos 1 ao quadrado, menos 4, que multiplica 1, que é o A, que multiplica 1, que é o C. Se a gente elevar o 2k menos 1 ao quadrado, pessoal, então o quadrado de um binômio, ele é o quadrado do primeiro termo, então 2k ao quadrado, 2k ao quadrado, menos 2 que multiplica o primeiro, que multiplica o segundo, mais o quadrado do segundo. E esse menos 4 eu vou colocar aqui, ó. Ok? Então 2k ao quadrado é 4k ao quadrado, menos 4k menos
3. E agora a gente ficou com o delta igual a isso aqui, ó. 4k ao quadrado menos 4k menos 3. Esse menos 3 vem dessa conta aqui, né? 1 ao quadrado é 1, menos 4 dá menos 3, ok? Então nós temos o delta igual a isso aqui. A gente sabe que o y do vértice é menos delta, ou seja, menos isso aqui tudo, 4k2 menos 4k menos 3 sobre 2a. Como a é 1, sobre 4a. Como a é 1, é 4. E ele disse que isso aqui era menos 3. Ele falou que o valor mínimo dessa função era igual a menos 3. Pois bem, então a gente vai pegar essa expressão e vamos ver como é que a gente resolve a mesma, para podermos determinar o valor de k. Né? Então a gente tem essa expressão. E vamos lá, se a gente multiplicar tudo por menos 1, esses dois sinais caem fora. O 4 que está no denominador passa multiplicando, então 4k2 menos 4k menos 3 igual a 12, porque vai dar o 3 vezes 4. Passando o 12 para o outro lado, nós vamos ficar com 4k ao quadrado menos 4k menos 15 igual a 0. E esse formato, pessoal, é um formato de execução de cálculo de raízes de uma equação de segundo grau. Pois bem, a gente desembocou exatamente em uma questão que tem que ser resolvida por Bhaskara. É a ferramenta mais conhecida da gente, né? Então vamos lá, como é que a gente resolve Bhaskara? Bom, primeiro eu vou extrair esses novos coeficientes. Ó. O A é igual a 4, o B é igual a menos 4 e o C é igual a menos 15. E aí a gente vai ter que fazer o delta, o novo delta. B2 menos 4, que multiplica A, que multiplica C. Ok, 16, é aqui, ó, menos vezes menos dá mais, 4 vezes 15 é 60, 60 vezes 4, 240. E aí a gente chega que delta é igual a 256. E como a gente vai precisar da raiz de delta, eu já vou adiantar aqui que raiz de 256 é 16. Aí a gente vai para o cálculo das raízes dessa equação aí, né, do segundo grau. Então vamos colocar aqui, ó, k igual menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. É o Bhaskara, certo? Então k igual o b menos 4, então vai ficar 4, mais ou menos raiz de delta, que a gente já calculou, que é 16, vezes 2a, que é 8. Bom, quais os valores de k que nós vamos ter aqui? 4 mais 16 é 20, 20 sobre 8. 20 sobre 8. 4 menos 16 é menos 12 sobre 8. Menos 12 sobre 8. Ora, a gente pode simplificar tudo por 4, né? Eu acho que por 4 fica melhor. De cima vai dar 5 sobre 2 e o de baixo vai dar menos 3 sobre 2. E essas são as duas respostas para essa questão. Ok? Bom, essa questão traz uma inequação de segundo grau. Né? E como resolver a inequação de segundo grau? É bem parecido com a resolução de uma equação, mas a gente tem que ter uma boa atenção para a interpretação do que a gente vai obter. Eu acho que é isso que é o raciocínio complementar à equação. Então vamos lá. Equação de segundo grau, eu vou pegar aqui os coeficientes. A igual a 1, B igual a 5, C igual a 6. E vou calcular o delta. Delta B2 menos 4, que multiplica A, que multiplica C. Isso aqui vai dar 1. Então a gente tem delta igual a 1. Encontramos o delta, vamos atrás das raízes. X igual a menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. E a gente vai acabar encontrando menos 2 e menos 3. Bom, até aqui é uma equação do segundo grau. Quando que vira uma inequação? É justamente a gente entender o que é que esses valores todos que nós estamos obtendo aqui, o que é que eles dizem para a gente. Então, vamos lá, vamos entender isso, que é bem legal. Vou colocar aqui o eixo X.
E vou desenhar uma parábola aí, pessoal. Como eu não tenho habilidades de desenho, por favor, usem aí a boa vontade de vocês, tá? Mas isso aqui vamos dizer que é essa parábola aí, tá? Que é o vértice. Esses dois valores que a parábola corta o eixo de x, que são chamadas raízes da equação, são exatamente esses valores aqui, ó, menos 2 e menos 3. Ok? Eu já sabia que seriam dois valores distintos, dois valores reais e distintos, porque o nosso delta deu maior do que zero. Então lembra aquela regrinha, delta maior do que zero, duas raízes reais distintas, delta igual a zero, uma raiz real, na verdade são duas raízes reais e iguais, e o delta menor do que zero a gente não tem raiz real. Depois de ter feito isso, o que eu vou fazer aqui é o estudo dos sinais dessa função. Então o que é que ocorre? Ou dessa equação, né? O que é que ocorre? Para cá eu vou dizer que o sinal é positivo, para cá eu vou dizer que o sinal é negativo, e para cá eu vou dizer que o sinal é positivo. E, adicionalmente a isso, eu vou dizer que aqui ela vale zero, e aqui ela vale zero, ou seja, em menos 3 e em menos 2 ela vale zero. Bom, qual a forma que eu uso, né, qual o raciocínio que eu uso para fazer, né, essa análise e dizer que é exatamente isso? É simples, pessoal. Olha só, eu vou passar aqui duas retinhas, que uma é essa aqui, então tá bem clarinho, mas eu acho que no gráfico, né, no vídeo dá para ver. A outra é essa daqui, tá? Se vocês observarem, daqui para cá a parábola está acima do eixo do x, tá vendo aqui, ó? A parábola está acima do eixo do x. E daqui para cá ela também está acima do eixo do x. E por estar acima é que eu digo que ela é positiva. Agora, nessa região interna, a parábola está abaixo do eixo do x. Então é por isso que eu disse que ela é negativa. E aí o que eu faço é o seguinte. Então vamos lá. Vamos repetir aqui o eixo. Aqui o menos 3 e aqui o menos 2. E como a nossa inequação fala que eu quero os valores menores do que zero, ou seja, negativos, eu vou botar a bolinha aberta e vou dizer que é esse conjunto de valores, ou esse intervalo de valores, ou essa faixa de valores, que corresponde aos negativos. Tá vendo? Por quê? Porque a nossa inequação assim pede. E por que as bolas brancas, as bolas abertas, desculpa, em menos 3 e menos 2? É porque na nossa inequação não tem o sinal de igualdade. Ó. Se tivesse o sinal de igualdade, aqui teria que ser bolinha fechada. Compreendem? Então, só que no nosso exercício não está assim. Então a resposta é essa. Uma resposta formal para isso poderia ser dada assim: conjunto solução, x pertence aos reais, tal que menos 3 é menor do que x e x é menor do que menos 2. E é assim que se resolve. Eu só queria dar uma palhinha, porque essa mesma equação, e eu acho que isso é muito importante, então até me perdoa que o vídeo vai ficar um pouco longo, mas eu acho bastante importante. Essa mesma inequação, ela pode ser feita de uma outra forma, como uma inequação produto. Já que isso estava no edital do ano passado, eu acho legal a gente falar aqui, e vocês vão ver que a gente vai chegar no mesmo resultado, ok? Se nós fatorássemos essa equação com base no cálculo das raízes, a gente já viu aqui que as raízes são menos 2 e menos 3. Nós teríamos o seguinte, essa mesma expressão ela pode ser obtida assim, ó. X mais 2 vezes x mais 3. Ok? Se vocês aplicarem a propriedade distributiva, vocês vão ver que a gente vai chegar em x ao quadrado mais 5x mais 6. Ok? Vem do fato das raízes. Ó, as raízes são menos 2 e menos 3. Aí se eu fizer x menos menos 2 e x menos menos 3, eu vou chegar exatamente nesse formato de inequação, ok? Aí o que é que eu faço? Eu pego os dois binômios, o x mais 2, e encontro a sua raiz. Bom, a raiz dele aqui vai dar x igual a menos 2. E para o x mais 3 eu faço a mesma coisa.
encontro a sua raiz, que vai dar menos 3. Óbvio, né? Tinha que dar isso mesmo. Ok. Agora, eu faço o seguinte. Eu desenho o meu estudo de sinais desses dois binômios do primeiro grau. Aqui é o eixo x, tá? Então, vocês vejam o seguinte. Para o primeiro, eu tenho aqui em menos 2 a raiz dele. E esse gráfico, ele é uma reta. Por quê? Porque é uma função de primeiro grau. E é uma reta ascendente. Por que é ascendente? Porque o x aqui está sendo multiplicado por 1, ou seja, um número positivo. Então, isso aqui é uma reta que sobe passando pelo menos 2. Usando o mesmo critério que eu usei lá para a parábola, quando a reta está acima do eixo do x, eu considero como uma região positiva. Quando ela está abaixo do eixo do x, eu considero como uma região negativa. E no eixo do x, eu considero como valor zero. O mesmo raciocínio eu vou fazer aqui para o x mais 3. Então, ó, menos 3 aqui. A reta, que também é ascendente, porque esse x está sendo multiplicado por 1, que é um valor positivo. Se fosse um valor negativo, ela seria descendente. E aí, vamos lá, vamos marcar aqui, ó. Quando é que ela é positiva? Quando ela está aqui, ó, acima do eixo do x. Quando é que ela é negativa? Bom, ela é negativa quando ela está abaixo do eixo do x. E quando é que ela é nula? Ela é nula quando ela está no x. Ok? Então, beleza. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar agora isso aqui, vou ampliar e colocar na outra lousa, só para a gente ter uma compreensão bem bacana do que eu quero passar para vocês. Então, tá aqui. Aí, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou passar aquela reta bem clarinha aqui, começando aqui pelo menos 3, então passei aqui, pelo menos 2, passei aqui, e aqui eu vou desenhar o terceiro eixo x, que é o eixo que define a expressão inteira. Agora aqui eu vou definir a expressão inteira. Essa expressão aqui, ó, lembra? Essa daqui era para o x mais 2. Essa daqui era para o x mais 3. Opa, ficou parecido com x 7, 3, né? X mais 3. E essa daqui é para o x mais 2, x mais 3, ok? Que é a impressão inteira. Bom, aqui eu vou colocar o menos 3, aqui eu vou colocar o menos 2, aqui eu sei que é 0, aqui eu sei que é 0. E aí o que é que acontece? Ó? Menos vezes menos, mais. Menos vezes mais, menos. E mais vezes mais, mais. Como nós estamos procurando os valores negativos, lembrando que é por causa disso aqui, ó, menor do que 0, então essa região está aqui entre menos 3 e menos 2, exatamente de acordo com o que a gente obteve pelo outro método. Ok, pessoal? Então, inequação não é difícil, não é para ser difícil. Basta ser feito com bastante cuidado, mas tem muita proximidade com a questão da equação. Ok? Bom, e por último, nesse vídeo, a gente tem uma questão que trata-se sobre função exponencial. Vamos a ela. Seja a função definida por f de r em r, tal que f de x igual a 2 elevado a x. Então, f de a mais 1 menos f de a é igual a. Bom, essa notação f de r em r a gente tem que entender de uma vez por todas, tá? O primeiro r, que é de onde a setinha parte, ele é o domínio, ou seja, ele quer dizer que todos os elementos do domínio dessa função, ou seja, os x, eles pertencem aos reais. Onde a setinha chega também são os reais, ou seja, essa função admite como imagem todos os reais, tá? E sem nenhum tipo de limitação. Normalmente tem funções, por exemplo, que é o R+, ou seja, todas as imagens estão na parte positiva dos números reais, ou R asterisco, ou seja, pode ser qualquer real menos o zero. Então, nesse caso aqui não. O domínio pertence aos reais e as imagens também pertencem aos reais. Vamos à resolução dessa questão. Bom, nessa questão, que é uma questão de função, uma função definida de R em R, né?
Ele diz que a sentença da função é 2 elevado a x. E ele quer saber qual seria a expressão de função de a mais 1 menos a função de a. Deixa eu até apagar aqui um pouco e consertar esse parênteses, porque ficou meio esquisito. Então, função de a mais 1 menos função de a. Ó, pessoal, tem uma regra que eu acho que é uma regra de ouro, né? Que é o seguinte: se eu tenho que f de x é igual a 2 elevado a x, tudo que eu puser no lugar desse x tem que ser posto no lugar desse x. Ou seja, f de a tem que ser 2 elevado a a. Ok? Como f de a mais 1 tem que ser 2 elevado a mais 1. E aqui eu sugiro fortemente colocar um parêntese para poder organizar as ideias, tá? Agora, o que seria 2 elevado a mais 1? Bom, 2 elevado a mais 1 é 2 elevado a vezes 2 elevado a 1. Sem esquecer daquele detalhe que quando a gente multiplica duas potências de mesma base, o que é que a gente faz? Repete a base e soma os expoentes. Então, ó, 2 elevado a 1 é 2, vezes 2 elevado a a. Eu vou deixar ela dessa forma, ok? Beleza. Então, vamos ao que ele pede. O que ele está pedindo aí é que a gente realize, não é? Essa expressão aqui, ó. Tá. F de a mais 1 a gente viu que é 2 vezes 2 elevado a a. E f de a gente viu que é 2 elevado a a. Ora, 2 vezes uma coisa menos uma vez essa coisa só pode ser uma vez essa coisa. Portanto, essa expressão ela tem que ser 2 elevado a a. Só que a gente também viu que 2 elevado a a é f de a. Então, f de a mais 1 menos f de a é igual a f de a. E aí a resposta é f de a. Beleza? Bom, pessoal, espero que as 3 questões tenham tido aí a resolução de forma a realmente contribuir com a retirada de dúvida de vocês sobre esse conteúdo de funções. É um conteúdo que sempre está presente nos concursos militares, portanto, se apoderar desse conhecimento é bastante útil e é necessário. Espero vocês no próximo vídeo, na próxima semana.